Olá, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Primeiro eu quero me desculpar por não ter postado o vídeo semana passada. Eu fiquei com alguns problemas com o armazenamento, com a memória do celular. Quando eu consegui gravar o vídeo, eu não consegui postar no YouTube, depois eu perdi o vídeo. Então eu estou aqui gravando a aula da semana passada juntamente com a aula dessa semana, tá bom? Como nós estamos trabalhando em parte figuras de linguagem, que são várias figuras de linguagem, então dá pra gente fazer um vídeo só desde o início, tá bom? Então vocês que já fizeram a primeira atividade da semana que vem, assistam apenas para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Para quem ainda não fez, agora é a hora de nós tirarmos as dúvidas. Então nós vamos começar falando das figuras de linguagem, as figuras de palavras. Nós dividimos assim, mas vocês não precisam decorar, a figura de palavras são essas, figuras de pensamento são essas. Não, vocês não precisam decorar dessa forma. Nós só estudamos assim para que vocês consigam entender melhor, porque são muitas as figuras, então assim fica melhor a divisão delas, tá bom? As figuras de linguagem, elas são recursos estilísticos para dar ênfase, uma melhor entonação nas palavras, nas nossas expressões, da forma de nos falarmos. As figuras de linguagem são mais utilizadas na parte literária, tá? Mas nós usamos no dia a dia também essas figuras, tá? Vamos lá para a aula passada, as figuras de palavras. Elas estão associadas ao significado das palavras. Então, nós estudamos o quê? A comparação, a metáfora, a metonímia, perífrase e a sinestesia, certo? Vamos ver as duas juntas, a metáfora e a comparação. Ambas essas figuras de palavras são figuras que trazem comparação. As duas, tanto a metáfora quanto a comparação. Qual é a diferença? É que na comparação nós vamos encontrar o termo comparativo, os termos comparativos, né? As conjunções comparativas, como, tal qual. Então existe uma infinidade de conjunções comparativas. Quando nós observamos naquela frase, nós conseguimos identificar de cara uma comparação. Ela é forte como um leão. Está comparando ela a um leão. A metáfora também é uma comparação, mas a diferença é que ela não tem o termo comparativo. Ela é uma comparação um pouco mais indireta. Vamos lá. Ela é um leão. Estamos comparando ela a um leão, mas não utilizamos o termo comparativo. Tá entendido? Então essas duas figuras de linguagem, elas andam juntas, tá? Ambas são comparações, porém uma tem um termo comparativo, o conectivo, comparativo, que é a comparação, como o próprio nome dela diz, e a metáfora não. Agora vamos para a metonímia, tá bom? A metonímia é quando nós utilizamos uma palavra que usualmente ela significa uma coisa. Só que na metonímia, essa palavra que significa uma coisa, ela passa a ser usada com outro sentido, tá bom? Então a metonímia, eu estou fazendo um resumo para vocês entenderem melhor, tá? Ela é uma palavra que significa uma coisa e na metonímia há uma troca da expressão pela outra. E essa troca faz com que o sentido original dessa palavra faça um outro sentido na metonímia. Vamos lá para o exemplo. Comi 2 pratos no almoço. É o exemplo que vocês têm lá na apostila de vocês. Realmente, nós comemos os 2 pratos ou nós comemos o que tem dentro do prato? Então, consegue observar que a metonímia é a substituição, né, a troca dessa palavra com um sentido. O prato, qual é o sentido do prato? Né? É o nosso objeto, o utensílio de cozinha que nós utilizamos para comer. E esse prato ele foi substituído dando sentido a outra coisa, que seria o quê? A comida. Comi 2 pratos no almoço. Não, nós não comemos 2 pratos, nós comemos a comida que está dentro do prato. A metonímia é essa troca, tá? Outro exemplo de metonímia, li Machado de Assis. Nós não lemos o Machado de Assis, nós lemos o livro do Machado de Assis. Então a metonímia é essa troca das palavras, tá? E a perífrase. Muita gente na atividade confundiu a metonímia pela perífrase. E eu entendo a confusão. Realmente elas são bem parecidas. Mas a diferença é que a metonímia é a troca de uma palavra por outra, tá? E a perífrase também há essa troca, tá? Essa expressão que designa um ser. Só que na perífrase, essa expressão ela vai designar um ser por uma característica ou um atributo específico. Então, a perífrase ela é mais específica do que a metonímia.
Por exemplo, temos o exemplo aqui na apostila de vocês. O rei dos animais. Qual é o rei dos animais? É o leão. Então, o rei do animal é um atributo, é uma característica específica do leão. Todo lugar que nós falamos o rei dos animais, sabemos que é o leão, né? Quando nós falamos a cidade maravilhosa, todos nós sabemos que a cidade maravilhosa é uma característica, é um atributo de Rio de Janeiro. E lá no exercício, qual foi a confusão lá na letra B que muita gente errou? É que está escrito o pai da aviação e continua a frase lá que eu não lembro. Por que uma perífrase e não uma metonímia? Porque o pai da aviação é um atributo, uma característica bem específica, importante do pai da aviação, que é o Carlos Drummond de Andrade, né? Que criou os aviões e tudo mais, tá? Então, essa diferençazinha da perífrase, ela designa um ser por meio de uma característica ou um atributo, tá? Agora vamos para a última, a sinestesia. Ela mescla uma expressão com as sensações, os órgãos sensoriais, os órgãos do sentido. Ela trata de mesclar, né, a expressão com os órgãos do sentido, os órgãos sensoriais. Vamos lá um exemplo. Sua voz doce e aveludada. Doce, ele mesclou com os órgãos sensoriais, né? O paladar. Aveludado, vamos dizer que é o nosso tato, tá? Agora vamos para a aula de ontem, que já falamos de figuras de pensamento, figuras de palavra, acabamos de falar de figuras de palavras. Agora vamos entrar nas figuras de pensamento, tá bom? Por que figuras de pensamento? Porque elas trabalham com a combinação de ideias e pensamentos, tá? As figuras de palavras, como nós já falamos, estão associadas ao significado das palavras. Já as figuras de pensamento, elas trazem uma associação das ideias e dos pensamentos, tá? Vamos lá, a ironia. O que significa a ironia, falando bem de forma resumida? É afirmar o contrário daquilo que nós queremos dizer. Então, lá no exemplo da apostila de vocês, nós temos: Vinícius é muito inteligente, foi reprovado 3 vezes. Então, ele é inteligente? Se ele foi reprovado 3 vezes, ele não é inteligente. Eu estou dizendo uma coisa, querendo afirmar outra. Então, a figura de linguagem de ironia, ela vem para satirizar, ela tem um certo tipo de deboche, um certo tipo de humor na ironia, tá? Vamos a um outro exemplo da ironia. Ela é a melhor aluna da sala, toda vez é expulsa. Ela é a melhor aluna da sala? Não, né? Com certeza não é comportada para ela ser expulsa toda vez. Tá? Então, essa é a ironia, quando nós satirizamos algo, quando nós queremos dizer o contrário do que realmente nós pensamos, tá? Para trazer um pouquinho de humor, para trazer um pouquinho de deboche também, então nós temos a ironia. Antítese, uso de palavras com sentido oposto. Então, a antítese, ela é um pouco parecida com o paradoxo, tá? O paradoxo é ideias opostas que se excluem mutuamente, mas que fazem sentido. Como assim? Vamos trabalhar agora as duas, a antítese e o paradoxo, para vocês não confundirem. A antítese é as ideias, as palavras opostas, tá? Paradoxo são as ideias. Antítese, palavras, paradoxo, ideias. Vamos lá para um exemplo de antítese, que é o uso de palavras com sentido oposto. O amor é nada, o respeito é tudo. Nada e tudo são palavras opostas, tá bom? Hoje eu comi muito, amanhã eu vou comer pouco. Muito e pouco são palavras com sentido oposto. Vamos lá para o paradoxo. O paradoxo é as ideias opostas, tá bom? Aprendi a confiar desconfiando. Olha só, não são palavras opostas, confiar desconfiando, mas a ideia que de confiar desconfiando traz é oposta, então é o paradoxo, tá? Não é a palavra oposta no paradoxo, é a ideia, tá bom? Só para dar essa diferençazinha de antítese para paradoxo. Outro exemplo, Amor é fogo que arde sem se ver, é um poema bem famoso de Luís de Camões, né? É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Aqui nós temos também o uso do paradoxo, contentamento descontente, tá? Essas são as ideias opostas. O eufemismo, o que é eufemismo? É a suavização do desagradável. É quando nós vamos dar uma notícia ruim, mas nós tentamos amenizar um pouquinho o peso daquela notícia, tá bom? Olha o exemplo. Ele partiu para o andar de cima.
quer dizer que ele morreu. Ou muitas pessoas falam, ele partiu dessa para melhor, também quer dizer que ele morreu. Quando nós falamos também está disponível para o mercado de trabalho, quer dizer o quê? Que está desempregado, tá bom? Então é o eufemismo, tá? Que é quando nós temos uma suavização do desagradável. Tem também, acho que vocês não vão se identificar, espero que não. Mas tem também quando a pessoa quer terminar o namoro, a pessoa fala, olha, eu gosto muito de você, não é você, sou eu. Então a pessoa tá tentando o quê? Amenizar aquela separação, aquele fora que ela tá dando, tá? E a hipérbole é o quê? É o exagero. Só isso, para vocês entenderem o que é hipérbole. Exagero. Estou morrendo de fome. Quando você fala para sua mãe, ela tá demorando muito para fazer o almoço. Mãe, eu tô morrendo de fome. Você está morrendo de fome? Não, na verdade, infelizmente, muita gente está passando fome. Mas no sentido aqui do exemplo, quando nós falamos que estão morrendo de fome, é um exagero, né? Quando você está na sua casa, tem comida, graças a Deus, na panela, sua mãe está fazendo. Só que a comida demorou, está atrasada. Então você fala, mãe, estou morrendo de fome. Então é um exagero. Já chorei 1000 vezes, você que foi abandonado aí pela namorada, pelo namorado. Não, né? Ninguém foi. Enfim, já chorei 1000 vezes, chorei rio de lágrimas. Você não chora rio de lágrimas, né? Você está exagerando na sua colocação. Então, a hipérbole é exagero. Olhem só, lá na frente nós vamos estudar hipérbato. É diferente de hipérbole, tá? O hipérbato é a inversão da ordem da frase. Como assim? Eu gosto de andar de bicicleta. E aí, quando eu falo de bicicleta, eu gosto de andar, eu inverti a frase, é um hipérbato. Eu estou dizendo para a gente ficar ligado que lá na frente nós vamos estudar hipérbato, que é diferente de hipérbole, tá? Só porque elas têm a grafia um pouquinho parecida. E a gradação. A gradação é uma sequência de palavras que intensificam a ideia, tá? Sentido gradativo. Não tem a nossa escadinha quando nós subimos? Vai subindo a escadinha. A gradação é mais ou menos isso, é intensificar ideias. Como assim? Ele chorou, gritou, esperneou. Eu senti, sorri. Tá bom? Então, são várias palavrinhas que dão sentido gradativo mesmo para intensificar aquilo. Tá? Vamos lá para a personificação. Atribui a seres inanimados características próprias dos seres humanos. Tá? Olha só o exemplo. É bem facilzinho. O tempo voa, né? Estamos atribuindo um ser inanimado ao tempo uma característica de voar. O passarinho cantou, o passarinho não canta, né? Então estamos atribuindo ao ser inanimado uma característica do ser humano. O cachorro falou, o cachorro não fala. Então é uma personificação, estamos personificando uma característica dos seres humanos a um ser inanimado, seja animal, seja uma xícara, tá? Aqui o meu marca-texto cantou. Marca-texto não canta, estou atribuindo uma característica dos seres humanos ao marca-texto que ele não tem, tá? E a personificação também é conhecida como prosopopeia, tá? Personificação ou prosopopeia. E uma apóstrofe. O que é apóstrofe? Vamos dizer que é um vocativo. Mas, professora, o que é um vocativo? Quando você perguntou, professora, o que é um vocativo? O professor é um vocativo. É como nós chamamos alguém, né? Maria, como é que você está? Quando eu coloco Maria, como é que você está? É um vocativo, é o nome de Maria, tá bom? Então, qual é o correto? Vamos logo colocar aqui nessa aula um pouco de pontuação, para vocês começarem a escrever um pouquinho melhor, tá? Nesse sentido de pontuação. Ó, Luana, como é que você está? Então, toda vez que você falar o nome de uma pessoa, ou como você chama a pessoa, senhora, tudo bem? Você vai sempre colocar vírgula. Luana, vírgula, como você está? Senhora, vírgula, tudo bem? Então, o vocativo nós sempre separamos por vírgula, tá? Então, qual é a diferença? O apóstrofe é como se fosse um vocativo, só que de forma... como se você estivesse pedindo ajuda, como se você estivesse sofrendo, tá bom? Ó céus, ó vida, ó Senhor, são os vocativos que você está aí se lamentando por alguma coisa. Tá bom? Então, essas são as figuras de linguagem.
Eu peço desculpa mais uma vez por ter atrasado o vídeo. Eu tô gravando esse vídeo um pouquinho na correria, porque a minha filha tá dormindo e moramos só eu e ela. É um pouquinho complicado gravar. Eu tô o dia todo tentando gravar e ela gritando. Aí só agora eu consegui. Mas conforme for passando o tempo, tá? Eu vou melhorando o vídeo pra vocês. Eu tô esperando um quadro chegar também pra eu fazer uma aula um pouquinho mais dinâmica, mais ilustrativa, tá? E eu vou tentar não atrasar mais o vídeo pra vocês, tá bom? Mesmo assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que nós estudamos agora, podem entrar em contato comigo, tá? Eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo e até a próxima!